ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre. São 10h04. Bom dia, está começando mais uma edição do Tema Livre nesta quarta-feira, dia 10 de outubro. Eu sou o Marco Antônio Monteiro e durante o período de férias do nosso companheiro Luiz Augusto Golo, eu estou aqui na apresentação do Tema Livre. O programa de hoje trata de um dos grandes eventos previstos para o Brasil nos próximos anos. Se nós pegarmos o nosso calendário, nós temos desde Copa das Confederações no ano que vem, o Encontro Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que é um evento católico em 2013, que reúne sempre milhares de pessoas. Nós temos os Jogos Olímpicos de 2016 e temos a Copa do Mundo em 2014. A Copa das Confederações já é uma antecipação, já é um teste feito pela FIFA. E quando nós falamos de grandes eventos, nós falamos de grandes intervenções urbanas que estão sendo feitas em várias cidades brasileiras. O que isso significa em termos de sustentabilidade, em termos, por exemplo, de emissão de carbono. A Copa do Mundo no Brasil é uma Copa do Mundo num país de dimensões continentais, de deslocamentos que significam idas a Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Natal, Porto Alegre, Curitiba. Portanto, um evento que tem um levantamento de que terá a emissão recorde de carbono na história. A conclusão é de um estudo realizado pela consultoria Personal CO2 Zero, que analisa exatamente o impacto do evento na atmosfera através da emissão de toneladas de CO2 equivalente. Durante a competição, deverão ser gerados, para que você tenha uma ideia, mais de 3 milhões de toneladas de CO2, acima, inclusive, do gerado na África do Sul. Essa medição leva muito em conta o efeito de a emissão de gás de efeito estufa gerada pelo deslocamento aéreo, alimentação, energia com estadias, deslocamento terrestres, infraestrutura dos estádios, energia utilizada durante os jogos. Tudo isso leva-se em conta nesse cálculo. O Brasil tem, neste momento, uma preparação que inclui estádios de futebol, aeroportos, obras de mobilidade urbana. A gente vai conversar sobre esse assunto, sobre a posição da sociedade brasileira, sobre a posição dos patrocinadores, do governo. Tudo isso aqui está no nosso estúdio. Daniel Machado, que é o presidente da Personal CO2 Zero, empresa de consultoria ambiental de São Paulo, responsável pela elaboração desse estudo. Daniel, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, ouvintes do programa Tema Livre. É uma satisfação e uma honra estar aqui para poder discutir com a professora Márcia Real, as questões pertinentes a esse estudo, que tem como objetivo, na verdade, chamar a atenção da comunidade e das autoridades para a questão das emissões de gás de efeito estufa e do legado que a Copa deixa, né? Eu, então, dou também o bom dia, agradeço muito a participação da professora Márcia Vale Real, que é engenheira química, professora de Sistemas de Transportes da Universidade Federal Fluminense e doutora em Ciências e Engenharia de Transportes pela COP, UFRJ. Professora Márcia, muito bom dia. Bom dia a você, Marco Antônio, Daniel, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo sobre esse assunto tão palpitante, que é a questão dos grandes eventos que vão ocorrer no Brasil, e em especial a Copa do Mundo, que sempre chama a atenção, especialmente porque o futebol é o mais amado dos esportes praticados no Brasil. Então, isso realmente vai promover um grande... vamos dizer assim, um aumento muito grande nas emissões de CO2, né, de gases de efeito estufa, e é o motivo que a gente está aqui reunido para conversar hoje, né? Olha, eu dou bom dia também, um convidado nosso por telefone, que é o Jean Vieira, gerente de projetos da empresa Sustentec,
sediada em São Paulo. A Sustentec é responsável pela certificação ambiental da Arena de Manaus, onde acontecerão os Jogos da Copa do Mundo. E aqui no Rio de Janeiro, a Sustentec concedeu os selos Qualiverde e Qualiverde Total, criados pela Prefeitura do Rio para a Vila dos Atletas, prevista para as Olimpíadas de 2016. Jean, muito bom dia. Olá, bom dia, Marcos. Bom dia aos colegas que estão participando também dessa entrevista, desse debate. Nós consideramos muito importante o estudo da consultoria e achamos muito interessante que seja debatido, até porque, uma frase que eu ouvi uma vez, é possível gerir aquilo que a gente não consegue contar, né? Então, eu acho muito importante a gente conhecer onde é que estão realmente os impactos desse grande evento que vai ser a Copa do Mundo, e também saber exatamente onde é que nós podemos atuar e tentar reduzir, né, um pouco o impacto da nossa atividade, sabendo que nunca vai ser zero, mas no que a gente puder atuar, ótimo, né? Eu normalmente começaria aqui pelo Daniel, mas eu vou pedir ao Daniel, porque eu sei que o Jean tem um compromisso daqui a pouco, e eu queria, Jean, colocar para você que trabalha nessa área do meio ambiente e principalmente nessa relação com a construção, com as empresas, se na sua história de vida, na sua experiência na área de meio ambiente, se o fato de agora nós nos preocuparmos com, por exemplo, com a certificação ambiental da construção de um estádio, com a construção de uma vila de atletas, em que ponto a sociedade brasileira passou a ter essa preocupação e como é que você vê isso para os próximos eventos? Olha, eu acredito que a sociedade brasileira ainda não está muito consciente dessas certificações, infelizmente. Eu acho que é algo que ainda precisa ser mais divulgado. Essas certificações, elas acabam sendo implementadas mais por questões corporativas. A própria FIFA, né, colocou isso como uma sugestão inicialmente e uma exigência para que todos os estádios implementassem requisitos ambientais, mas eu acho importante realmente que a cidade entenda que esses estádios realmente estão sendo construídos segundo parâmetros ambientais internacionais, né? Não estão sendo construídos como foram construídos os estádios antigamente, e que realmente eles estão sendo pensados para ter uma redução não só do impacto durante a construção, mas durante toda a sua vida útil, que ele está falando aí de 30 a 50 anos. A Vila dos Atletas, por exemplo, é um aspecto até bem mais importante, porque os edifícios que estão sendo construídos, que vão ser construídos e onde vão ficar hospedados os atletas, futuramente vão ser comercializados e vão ser utilizados pela população. Então é importante que esses usuários realmente sejam informados que esses edifícios têm uma operação diferenciada, têm um impacto diferenciado, né, que é justamente para que o mercado mais lei, digamos, da construção civil, consiga reconhecer e valorizar, até comprar, dar prioridade a comprar um edifício residencial, por exemplo, porque tem um consumo de água 30% inferior a um edifício convencional, porque tem um consumo de energia 20% inferior a um edifício convencional, né? Eu acho que o público em geral ainda precisa ser mais informado sobre esse tipo de selos. Muito bem, agradeço. Jean fica na linha, daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. Daniel, a sua empresa elaborou esse estudo e a gente fala de um evento, vamos centrar aqui na Copa do Mundo, que é um evento em diversas cidades brasileiras. A gente tem um deslocamento de turistas, você tem um deslocamento de pessoas que trabalham, você tem uma infraestrutura. Se você anda por uma cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo, pouco tempo passando, vendo o estádio, a construção do estádio do Corinthians e Itaquera, você tem uma intervenção urbana na área que é uma intervenção gigantesca. Você vai tendo construção em Natal, em Recife, em Manaus. Em que ponto essa preocupação com a emissão de carbono passou a cidade? A gente já teve essa preocupação, por exemplo, na África do Sul, e no caso aqui do Brasil, o fato de termos dimensões continentais, isso é um fator que agrega, por exemplo, mais impacto no meio ambiente do que, por exemplo, você fazer uma Copa na Alemanha, onde os deslocamentos são muito mais próximos? Certamente, Marco. A Alemanha, para que os ouvintes tenham uma noção, ela é menor que o estado de São Paulo.
né? Sem falar que a estrutura de malha férrea, depois a professora Márcia pode dar maiores detalhes sobre isso, mas não se compara com a brasileira, né? Quer dizer, você tem trens interligando cidades e você permite outras possibilidades além do deslocamento aéreo. No caso do Brasil, quando você pensa só no evento da Copa do Mundo, o deslocamento aéreo vai ser responsável por 60% das emissões. É muito pesado, né? Por quê? Porque parte-se do princípio que os 600 mil estrangeiros que são esperados para essa Copa do Mundo pelo Ministério do Turismo e os mais de 3 milhões de brasileiros que vão se deslocar, eles tendem a acompanhar as suas seleções. No caso dos brasileiros, é até possível que os deslocamentos inferiores a 400, 500 quilômetros sejam executados por automóvel, por uma questão de turismo, até para se conhecer os trajetos e a beleza natural do nosso país. Agora, eu faço bastante pouco concreto o fato de que estrangeiros ousem executar isso por uma questão de segurança. Claro. Então, nesse estudo foi considerado que o deslocamento dos estrangeiros basicamente é aéreo. De avião. Foi considerado também, independente de não termos ainda a definição dos times pelas chaves, todo o deslocamento dos grupos e as possibilidades de combinação entre as cidades sedes, que são 12, para fazer esse cálculo de emissões, né? Ô Daniel, eu vou entrar daqui a pouquinho, depois da professora Márcia, até com o que a gente pode fazer, o que cada ente envolvido, desde a iniciativa privada aos governos, pode fazer para minimizar o impacto desses, que é um impacto ambiental e urbanístico muito forte. Agora, professora Márcia, o Daniel falou em transporte ferroviário, esse é um drama nosso aqui no Brasil, né? Um país de dimensões continentais. No outro dia, por uma coincidência dessas, eu estava vendo um site sobre a Rússia, né, que é um país de dimensões continentais, basicamente tem um pouco menos que o dobro do território brasileiro, é muito grande, e a Rússia tem uma malha ferroviária enorme, porque é natural. Quer dizer, se pegar também os Estados Unidos, tem uma malha ferroviária, nós não temos uma malha ferroviária, essa malha foi praticamente extinta em termos de passageiros, praticamente ela não existe. E eu vejo alguns impactos ambientais, há uma discussão sobre, no caso, por exemplo, falando da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos nos preparando para Jogos Olímpicos e Copa do Mundo com um sistema que é de ônibus articulado. Se não me engano, se eu não me enganar, acho que Cuiabá fala no VLT. Eu queria que a senhora dissesse o seguinte: que impacto tem o fato de... Eu não tenho dúvida que vai melhorar o transporte no Rio de Janeiro, porque ele é um caos, melhora. Mas quando você pensa no século XXI, nós estamos aqui em 2012, quando a gente pensa para frente, o fato de nós estarmos investindo neste momento em várias cidades brasileiras em ônibus articulado nesse impacto ambiental. Como é que a senhora avalia isso? Bom, Marcos, os fatores são muito variados se a gente olhar cidade por cidade. Cidade por cidade varia muito, né? Varia muito, né? Não só em termos de movimentação de pessoas, como também a questão da movimentação da própria produção. Se a gente está falando em transporte urbano especificamente, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil e a maioria das capitais, eu acho que quase todas, a gente pode dizer todas as capitais do país são totalmente desprovidas de infraestrutura de transporte público de qualidade. Então, acaba a maioria das pessoas usando o transporte individual, o automóvel ou a moto, porque não tem condições de usar o transporte público. Quando tem grande parte ônibus, que também queima combustível fóssil. Aí nós temos que pensar em vários fatores. Uhum. De todos os modos de transporte, com certeza, o modo hidroviário, ou seja, por barcas, né, no caso de uma área urbana, como até mesmo aqui no Rio, Niterói, Paquetá, Ilha do Governador, quanta coisa a gente podia interligar, inclusive com a Baixada, usando o transporte rodoviário. Com certeza, a redução, ou o nível de emissões que você tem é muito pequeno. Então, se a gente fosse fazer uma escala hierarquizada, o que emite menos é o hidroviário e o que emite mais é o aéreo. E juntinho ali do aéreo está o automóvel, especialmente quando tem uma pessoa. Uma pessoa só.
né? E cada dia a gente observa que os veículos são mais potentes, as velocidades vão aumentando e isso aumenta também o consumo de combustível e, respectivamente, as emissões de CO2. No caso, por exemplo, da malha ferroviária, o que o Brasil, como um todo, e não se refere só à malha rodoviária, o Brasil destrói o seu passado. E nós já tivemos algum dia uma malha ferroviária, né, bastante significativa, pelo menos nas principais capitais, que na época Rio e São Paulo, e que você vai aí pelo interior passeando, vendo as belezas naturais e vê aquelas linhas totalmente abandonadas. Coisa que não aconteceu nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos, nem na Europa toda. Eles mantiveram, melhoraram a qualidade dos trens. Então, hoje você é capaz de vencer uma distância como, por exemplo, Paris, e uma outra cidade qualquer na França, e de 600 quilômetros, é que agora eu estava querendo me lembrar do nome de uma cidade com essa distância, Bordeaux. E aí você faz essa viagem de 600 quilômetros, que é maior que Rio e São Paulo, em 3 horas no veículo, tranquilo, sem paradas. Então, realmente é uma coisa fantástica você dispor de trens de alta velocidade e também de sistema de transporte urbano. As redes de metrô, que retiram uma quantidade colossal de pessoas. Imagina se todo mundo em Paris, Londres, Nova York ficasse só se deslocando. Redes que efetivamente são redes. Você chega lá, 4, 5, 6 linhas diferentes que ligam toda a região urbana, a região metropolitana daquelas grandes cidades. Uma teia de aranha. Isso. Então, o que nós podemos, aqui no nosso caso, você, por exemplo, está citando o sistema do BRT, que são os ônibus articulados e tudo mais. Existem vários sistemas de propulsão que podem ser usados no BRT. Existe um sistema movido com combustível a diesel, que é o que nós já temos hoje, mas nós podemos usar com gás natural, nós podemos usar com hidrogênio, nós podemos ter sistemas híbridos, que é uma mistura de um motor de combustão interna a qualquer combustível, inclusive álcool, associado a um motor elétrico. Então, o veículo é um veículo elétrico. Porém, o motor que fornece a energia para abastecer o motor elétrico e também umas baterias para dar mais segurança operacional, o que tem? Ele é um motor que funciona no seu melhor ponto de operação. Então, é completamente diferente. Você liga, acelera, para. Isso consome muito mais. Então, o fato de serem BRTs e terem linhas exclusivas, isso melhora a velocidade média, faz com que o consumo médio diminua. A principal diferença, por exemplo, do sistema de VLT, né, que o VLT basicamente só é elétrico. A gente, até para explicar ao ouvinte, é o veículo leve sobre trilhos. É, entre aspas, um bondinho. Um bonde moderno. Claro. Chique. Né? Porque eu pelo menos tive a oportunidade de ver algumas cidades europeias que 4 tipos diferentes, alguns têm uma rede aérea, outros não têm rede aérea e funcionam com bateria. Tem os sistemas que eles chamam plug-in, que você para em determinados locais e, nesse momento, as baterias são recarregadas. Então, nós temos que evoluir muito. Professor, vou pedir um minutinho para a senhora, que eu quero botar o Jean, até pelo compromisso que ele tem, botar o Jean na linha, que é o gerente de projetos da empresa Sustentec. Jean, na sua primeira participação, você falou, inclusive, que as pessoas, nós todos, o cidadão, tem que ter consciência, muitas vezes, na hora da compra, de que, olha, eu estou num prédio aqui que é melhor que eu compre um prédio que vai gastar 30% menos de água, que tem um uso, por exemplo, possa ter um uso de energia solar, tudo isso. Agora, falando pelo lado do empresariado, isso tem um custo para você colocar, muitas vezes, na sua construção, na arena, quando a gente está falando de Copa do Mundo. Você acha que hoje o empresariado da construção civil também tem a consciência de que é preciso forçar um pouco esse caminho da sustentabilidade? Bem, o mercado da construção civil, ele tem 2 vertentes claras, né? A primeira é a questão comercial, ou seja, ele só vai investir em tecnologia, só vai melhorar
a qualidade do edifício que ele vai entregar, se ele conseguir repassar isso e se o mercado valorizar, né? A gente, tipicamente, é um número que é até muito falado dentro do mercado da construção civil, mas um edifício, para conseguir uma certificação ambiental, tipicamente pode ter um custo adicional aí na casa dos 2%, pode variar até os 8%, tipicamente, né? Vai variar muito também de acordo com as premissas iniciais do projeto. Mas se realmente o mercado não reconhecer, ou seja, o empresário dificilmente vai fazer esse investimento. Por outro lado, o que está acontecendo também no mercado é os primeiros empresários que começaram a investir, né, as primeiras empresas que começaram a investir nesse tipo de certificação, começaram a perceber que, de fato, a mais-valia do certificado não era apenas o marketing. Ou seja, isso de fato melhora o sistema produtivo na construção. Isso muitas das vezes melhora a qualidade do próprio projeto, porque obriga o projetista a procurar por soluções que de outra forma ele não ia procurar, porque está acostumado a fazer sempre da mesma maneira, né? E isso também acaba elevando a qualidade dos fornecedores de materiais, o que depois, com algum tempo, vai barateando o preço de algumas soluções, né? Então, os primeiros empresários hoje já são capazes de entrar numa certificação ambiental já por questões de melhoria de qualidade de projeto e por redução de custo, não tanto pela questão de comunicação. Mas o mercado, por exemplo, residencial, que é onde nós entramos, né, o público em geral, ele realmente precisa de mais informação. Vamos imaginar, o mercado corporativo já está há muito mais tempo nessa certificação, porque as empresas que vão ocupar os edifícios, elas estão preocupadas com o custo operacional, né, dos edifícios, mas a pessoa comum realmente ainda não consegue reconhecer. Quer dizer, por que eu vou pagar mais 10% em um apartamento porque ele tem um selo verde? O que é que isso significa? O que é que significa esse selo verde, né? Então, acredito que esse ainda é um segmento que tem muito a crescer ainda no Brasil. E falando de novo desses eventos, como as Olimpíadas, a Vila dos Atletas, que depois que vai ser ocupada por pessoas comuns, seria importante informar, né, o mercado sobre essa mais-valia do selo ambiental. Muito bem, agradeço muito a participação do Jean Vieira, gerente de produtos da empresa Sustentec. O Jean já tinha um compromisso, nos atendeu carinhosamente nessa quase primeira meia hora de programa, conversando conosco. Jean, um grande abraço, muito obrigado, hein? Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço o convite para participar. Um abraço também aos outros convidados que estão aí. E considerando esse tema muito importante, mais uma vez, que é para não só discutir aqui questões grandes, como vai ser esse evento da Copa do Mundo, mas para ir difundindo cada vez mais essa consciência dentro dos vários segmentos da nossa sociedade. Muito bem, eu agradeço então o Jean Vieira, são 10 horas e 26 minutos. Antes do intervalo, vou deixar aqui no ar uma pergunta para o Daniel. O Daniel já vai pensando. Nesse estudo feito, Daniel, vocês mostram todo o potencial de emissão de carbono, como você disse, desde o deslocamento aéreo, que é um peso muito grande, alimentação, energia com estradas, deslocamento terrestre, estádios, infraestrutura, tudo isso. E aí eu quero saber de você o seguinte: depois de tudo isso, quer dizer, você tem todo esse trabalho, que preocupações estão sendo tomadas, que medidas vocês estão vendo que podem ser tomadas para minimizar os efeitos que são inevitáveis, tendo em vista esse investimento? E depois também o que fica como legado para depois. Daqui a pouquinho, aqui logo depois do comercial. Estamos apresentando Tema Livre. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Alô, Daisy! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Daisy Lucidi. De segunda a sexta, a partir das 8:30 da noite e aos sábados, a partir das 7 da noite,
A sorte pode bater a sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Loterias Caixa. Sua aposta ajuda milhares de brasileiros. Na hora de fazer a sua fezinha nas lotéricas, peça sempre o comprovante original da sua aposta e guarde em um lugar seguro e fácil de lembrar. É só com ele que você consegue receber o prêmio quando a sorte escolher você. Por isso, lembre-se, toda vez que você apostar nas loterias Caixa, exija o comprovante emitido pelo terminal e guarde. Afinal, um dia a sorte pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. Hoje, mais de 4 milhões de alunos têm educação em tempo integral. Com o programa Mais Educação, desde 2008, mais de 32 mil escolas públicas municipais e estaduais oferecem diversas atividades extracurriculares. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente para cada escola. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. No dia da eleição, para votar, você precisa de um documento oficial com foto. Pode ser o certificado de reservista, a carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho ou até mesmo o passaporte. Mas é importante levar o título, pois com ele fica mais fácil localizar a zona e a sessão de votação. Para saber o local onde votar, entre no site www.tse.jus.br. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia. Sustentabilidade, economia verde, erradicação da pobreza. Esse é o tema central da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2012, de 15 a 21 de outubro. Entre no site semanact.mct.gov.br e veja o que vai acontecer na sua cidade, no seu estado. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2012. Participe do maior evento da ciência do Brasil. Coordenação Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasil, país rico é país sem pobreza. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Estamos apresentando Tema Livre. Agora são 10 horas e 30 minutos, nós voltamos ali aqui com o Tema Livre pela Rádio Nacional. Eu tinha deixado ao Daniel Machado, presidente da Personal CO2 Zero, uma pergunta e um questionamento. Daniel, eu comentava até aqui no intervalo que a gente tem uma diferença. Na última sexta-feira eu conversava com o secretário executivo do Ministério dos Esportes, Luiz Manuel Fernandes, que a gente dizia, claro que tem uma diferença entre você fazer um evento desse esporte num país de primeiro mundo, num país que tem uma infraestrutura. Ele estava até agora os Jogos Olímpicos em Londres, dizendo, olha, em Londres a gente viu muitas falhas de organização, mas que foram muito minimizadas por um transporte público que funciona muito bem. Então, as falhas podem até existir, mas o fato de você ter, no caso do transporte público, um funcionamento muito bom, isso termina fazendo com que a falha seja menor do que seria num lugar que o transporte fosse ruim. E a gente tem o desafio que, seja o Brasil, seja um outro país em desenvolvimento, você nesse momento, você monta a cada cidade, a cada região urbana, você monta infraestruturas quase que periodicamente, ou tem necessidade de montar infraestrutura. E essa montagem, em um evento desse porte, que tem esse impacto ambiental, de que forma vocês avaliam que esses impactos e essa emissão de gás carbônico, de CO2, ela pode ser relativizada, tendo em vista que a gente também quer um legado que sirva para a população depois desse evento? Marco, existem pontos que a gente precisa deixar claro. Tudo o que o homem faz gera gases de efeito estufa. Né? E isso, obviamente, tem impactos no clima e na Terra. Dentro desse estudo, existem 4 pilares importantes para a gente falar de mitigação. Quer dizer, ou de forma preventiva, diminuir a quantidade de emissões de gases de efeito estufa. O primeiro deles, que é um dos mais importantes e que está diretamente ligado com o legado que a Copa do Mundo vai deixar, é no setor de construção. Né? Como o próprio Jean Vieira comentou, hoje existe uma maior preocupação nos projetos do ponto de vista de utilização de recursos bioclimáticos
e de eficiência energética. Tanto é que a certificação LEED fala exatamente sobre isso. Né? Existem outras certificações ao redor do mundo, além da LEED. Existe uma nova certificação vindo na Alemanha que se preocupa com a emissão dos materiais, então é cradle to cradle, ou traduzindo do berço para o berço. Tá? Então, é a preocupação desde da produção da matéria-prima até o período de vida útil de cada empreendimento, considerando também a desconstrução dos empreendimentos. Isso está sendo visto agora. Então, até para dar o ouvinte uma ideia. Por exemplo, eu posso ter um estádio, falar que o Maracanã é um estádio desse, né? Que você tem uma desconstrução do Maracanã e uma reconstrução. Então, você tem desde aproveitamento de material, a que tipo de material você está usando ali, ao como vai ser o funcionamento do estádio. Se esse estádio, tendo em vista a reconstrução dele, se ele passa a gastar, por exemplo, menos água, se ele passa a gastar menos energia, essa preocupação balizou um pouco o que está acontecendo hoje aqui no nosso estádio? Sim, está sendo balizado, né, do ponto de vista de eficiência energética, tanto do ponto de utilização de energia quanto de água, de recursos naturais. Agora, o que precisa ser mais visado é a parte de materiais. Então, é muito pouco difundido no Brasil essa consciência de quanto cada material ou cada insumo da construção civil emite. Só no caso de cimento, nós temos 6 tipos de cimento, né? O CP2, com 3 variantes, o 3, o CP4 e o CP5. E a diferença de emissões entre eles é muito grande. Quer dizer, você tem uma variação do CP3, que é o que menos emite por quilo de cimento, né? A gente está falando aí de 29 quilos de CO2 equivalente. Por quê? Porque ele utiliza 75% da composição dele é feito de escória. Tá? E o que emite mais E o que emite mais vai 3 vezes mais quase, que é o CP2, que só tem 10% de filler carbonático, substituindo o clinker. Aí, Daniel, eu queria colocar um dado que aí vai um pouco ao encontro que às vezes a mídia faz, porque eu posso construir uma arena dessas, um estádio, ou fazer uma intervenção urbana com um material, por exemplo, que menos sustentável, que tem uma emissão de CO2 muito maior, e posso fazer uma mais sustentável e menor. E muitas vezes o custo inicial vai ser maior, porque eu vou utilizar um material melhor em termos de sustentabilidade. E aí depois vem a história, diz, olha, está custando muito, podia ser feito mais barato. A gente também não tem que começar a aprender, isso é uma questão de educação ambiental, dizer o seguinte, olha, pode ser que você faça um estádio que custe 700 milhões e o mesmo estádio com outro material custe 500 milhões. Mas é melhor para a sociedade, para o meio ambiente e para o futuro que ele custe agora 700 do que a gente ter 500 e ter um gasto ou um impacto ambiental muito maior. Isso não falta hoje, até em termos de educação, porque é muito fácil. Quer dizer, a gente tem que se preocupar o seguinte, eu sei que o poder público, quando faz, tem um auditor do Tribunal de Contas que não necessariamente tem essa educação ambiental, e pode chegar lá e dizer, olha, isso aqui, esse material é 30% mais caro, esse aqui é outro, e você até transforma, às vezes, pode transformar, se quiser, num escândalo quando não é. Falta essa educação ambiental e também esse processo para a gente entender que um custo inicial maior pode não ser um custo futuro maior? É um processo, né, Marco? Mudança de hábito e atitude demora décadas para acontecer. E a educação é fundamental para que isso ocorra na base. Né? Hoje você tem iniciativa privada com algumas conduções muito mais espontâneas do que por força de lei. No caso do Rio de Janeiro, você tem um compromisso aí de mitigação de gás de efeito estufa até 2020, legalmente vinculantes, com várias iniciativas. Né? São Paulo também tem um objetivo de redução, não com tantas iniciativas setoriais como o Rio de Janeiro, mas é fundamental, né, que você tenha a conscientização da comunidade. Né? E por que da comunidade e por que do cidadão? Porque o cidadão ele tem força dupla, como consumidor e como eleitor. Então, se ele a partir de hoje começar a pensar que tudo o que ele faz tem um legado, deixa um legado para as futuras gerações, então tudo o que ele fizer
vai ser pensando não só na qualidade de vida dele, mas de quem vem depois, dos filhos, dos netos e das gerações futuras. Eu queria aproveitar o gancho aqui para a professora Márcia Vale Real. Professora, quando a gente fala em todos esses impactos, quando a gente fala do transporte, a gente está falando de transportes que são utilizados por milhões e milhões de pessoas em todas essas áreas. E nós temos, num país da nossa dimensão e da nossa desigualdade, quer dizer, nós temos não só desigualdade de renda, de classe, como temos as desigualdades regionais, né? Você falar de uma cidade como São Paulo é uma coisa, falar do Rio de Janeiro é outra, falar de Natal, de Manaus, de Cuiabá são muito diferentes. Quer dizer, como é que tem sido esse processo e com preocupações de que hoje todas as cidades brasileiras com mais ou menos infraestrutura têm um impacto, por exemplo, no aumento do número de automóveis nos últimos anos. Quer dizer, cidades que foram cidades médias ou médias para grandes, que tinham uma relação muito mais tranquila do que Rio e São Paulo, hoje tem problemas. Quer dizer, você anda por Salvador, por Recife, por outras dessas cidades, elas estão com problemas hoje de trânsito que não tinham há 10 anos. Como é que é esse processo num país tão desigual? Olha, eu tenho observado uma participação muito grande das prefeituras junto aos órgãos governamentais e também à academia. De tal forma, por exemplo, existe a NTU, que é um núcleo que dá suporte técnico ao pessoal de transportes, tanto da prefeitura quanto das empresas. Tem a NTP, tem FETransporte, tem muita gente trabalhando para dar suporte. E o Brasil cresceu, está aberto, né? Não é o fato de simplesmente estar numa cidade do interior que não tem o conhecimento. Então, cada dia se amplia mais. As fronteiras estão abertas, então a gente vai, viaja, observa e vê que também gostaria de ter aquilo na sua cidade. Logicamente, ficamos sempre restritos à questão econômica, né? Não dá para a gente, de uma hora para outra, fazer uma transformação fantástica. Agora, a questão da conscientização e da conscientização política e econômica do nosso cidadão, seja ele de qualquer cidade, né, que perceba a importância das questões ambientais na sua vida, porque, no final, é um tripé. Todo mundo se sustenta. Não dá para você ter, de repente, uma economia maravilhosa e socialmente está tudo destruído. Então, é preciso que as coisas cresçam de forma equilibrada. Então, eu diria que nós temos evoluído bastante. Você já acompanha, por exemplo, tem projetos de BRT também em Belo Horizonte, tem VLT no interior, lá no Centro-Oeste. Não conheço detalhes porque eu não tenho observado com muita intensidade ultimamente. Mas eu observo, sim, que existe uma participação grande, uma curiosidade e uma vontade de mudar e a procura de novas formas de transporte. E uma coisa que eu tenho observado, por exemplo, no interior, seja do Rio, Minas, que são os 2 estados que eu mais frequento, o pedestre não tem vez. E o pedestre é o cidadão. Aquele que agora está dirigindo o automóvel, daqui a pouco ele é pedestre, mas ele se esquece. E aí a gente fica vendo como as pessoas que, vamos dizer assim, têm formas de transporte que são pouquíssimo emissoras, que você vai por bicicleta, você vai a pé, você quase não, vamos dizer assim, até 4, 3 quilômetros daria para você andar, claro, e você não vai, porque muitas vezes não tem condições de segurança física para você fazer essa movimentação. O automóvel ainda é o rei da rua. Então, hoje, a gente tem que fazer uma certa mudança e o próprio cidadão cobrar um pouco mais a melhoria da qualidade das calçadas, prover espaços mais agradáveis, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, que anda em cadeira de rodas... Tem enorme dificuldade nas cidades brasileiras, enorme. Não tem condição de passar na calçada, então a pessoa fica enjaulada, muitas vezes, porque não tem condição de se movimentar, né? Agora, Daniel, chegou aqui uma pergunta. Quando você falou do impacto ambiental, você falou que os deslocamentos da aviação, e a professora Márcia também falou isso, o avião tem uma queima de CO2, tem um impacto
muito grande no meio ambiente. Em relação a isso, tem o que se fazer, por exemplo, para um evento desses como Copa do Mundo, que você vai ter, além do movimento normal do país, vale lembrar o seguinte: o país não para. Quer dizer, por mais que você possa parar um jogo ou outro do Brasil, mas as coisas continuam, a indústria continua, o comércio continua, as ações do dia a dia, todo mundo vai continuar trabalhando, fazendo as suas emissões, a indústria, o comércio, o indivíduo, e mais esses deslocamentos. Tem alguma coisa que possa fazer, por exemplo, em relação à situação da aviação, que vai ser o principal modo de deslocamento dos estrangeiros? Olha, Marco, tem sim. A aviação, ela utiliza 2 tipos de combustíveis. Aeronaves pequenas utilizam gasolina azul, as grandes querosene, e esse é o principal vilão. Mas desde o final de 2011, várias companhias ao redor do mundo já vêm trabalhando em cima de biocombustível. Isso daí pode mitigar bastante a emissão, e eu entendo que é mandatório para o Brasil, defendendo a bandeira de uma Copa Verde, como a FIFA também deseja, que esse desenvolvimento ocorra de forma completa até lá. Então, o ano que vem é um ano fundamental. Existe até um programa que foi lançado em agosto, exatamente para isto. Esse programa foi lançado em agosto e refere-se ao desenvolvimento de biocombustíveis na área de aviação civil nacional. Agora, a gente tem que ter uma pressa maior no biocombustível de aviação do que teve, por exemplo, do novo diesel para os caminhões, porque o novo diesel demorou tanto a sair, depois se deu um prazo e se deu mais um prazo. E a última é o seguinte: você tem o processo da venda dos caminhões esse ano. Se falar tem uma queda na venda dos caminhões, tem, porque se antecipou a venda de caminhões ano passado para poder fugir da história de que a partir de agora só os caminhões só podem ser vendidos que tem um motor que aceite o novo diesel, que é menos poluente. Então, na verdade, você já tem a legislação do novo diesel, já tem o novo diesel à venda, mas você vai ter um prazo, talvez de 10, 15 anos, de caminhões ainda rodando, né, com o diesel que é vendido, que polui muito mais e que tem muito mais impacto ambiental. Desculpa, Marco, sim, claro. A nossa frota de caminhões é altamente idosa. Muito, né? Muito Quando eu falei idosa. 15 anos, foi bonzinho, porque isso Foi vai ficar bonzinho, 20, 25, não é fácil. A idade média da frota de caminhões brasileira é muito maior do que isso. Então, deveriam ocorrer incentivos do governo no sentido da renovação da frota de caminhões. De tal forma que esses veículos que muitas vezes você vê nas ruas, caminhões altamente poluentes, liberando muito material particulado, ou seja, fumaça que vai para os pulmõezinhos da gente, né, e das criancinhas e vovozinhas, e aí acaba o quê? Provocando doenças, e ninguém é responsável por isso. Então, é importante a renovação da frota, especialmente dos caminhões. E os caminhões velhos têm que ser destruídos, senão vai para o interior e o problema continua. Pegar um gancho com a professora Márcia, é importante que o governo, tanto estadual quanto federal, ao dar incentivos para as montadoras e o crédito, o financiamento na aquisição de veículos, eles olhem exatamente para essa questão, tanto de saúde, né? Quer dizer, os particulados que são emitidos, né, monóxido de carbono, quanto gás de efeito estufa. Então não basta você colocar uma lei, um decreto, né, como o Inovar Alto, que agora está dando, ele está cotizando, né, o percentual de IPI reduzido para as montadoras que promoverem internalização de peças e inovação, se você não estabelecer vínculos legais com relação ao tema de saúde e de gases de efeito estufa, de emissão por parte dos motores, né? Então a gente está falando aqui de eficiência energética. Não basta uma montadora mudar um para-choque, uma lanterna, ou lançar um modelo e o motor ser o mesmo de 4, 5, 7 anos atrás. Agora, Daniel, tem um ponto do estudo aqui que a gente ainda não entrou, que é o ponto da chamada hospedagem. Em vários locais do Brasil, você tem um investimento neste momento na construção de hotéis. No Rio de Janeiro, isso é muito, muito forte, porque você tem não só a Copa do Mundo, mas você tem os Jogos Olímpicos de 2016. Que impacto tem
a hospedagem e se esses novos hotéis, se esses novos empreendimentos estão, em boa parte deles, seguindo uma política mais sustentável em sua construção. Os empreendimentos têm essa preocupação quando buscam certificações internacionais. Isso valora não somente o empreendimento como a rede hoteleira, né? O governo, inclusive, iniciou este ano uma nova classificação com relação aos hotéis, do ponto de vista de hospedagem, avaliando N fatores que envolvem o universo do turismo. Quando a gente fala em energia com estadia, que é a parte de hotéis, nós estamos falando aí de 2% das emissões durante o evento, né? Porque nós fazemos a separação com relação ao tema de alimentação, mas que está intimamente ligado, né? A vantagem do Brasil em relação aos outros países é porque a matriz energética brasileira ela é mais limpa do que outros países com base carvão ou com base petróleo, né? Então você pega uma Polônia cuja economia é basicamente em cima sobre o carvão, você vai ter um impacto ambiental muito maior. Aqui no Brasil nós temos as hidrelétricas que são mais limpas na geração de energia, mas não estão isentas, tá certo? De emissão de gás de efeito estufa, uma vez que você tem que promover o alagamento de uma área bastante vasta e na base dessa represa você tem a geração de gás metano que, quando a água gira a turbina, ele é lançado na atmosfera. Daniel, chegou aqui uma pergunta, e é uma pergunta boa, aproveitando, porque eu ia entrar na energia, mas essa pergunta aqui é boa. Que, além do cimento, o Brasil é um dos países que utiliza ainda o amianto, que já foi banido de muitos outros pontos do planeta. Tem alguma coisa em relação a amianto nas construções? Tem alguma restrição ou ele está sendo usado? Essa pergunta é muito importante. Do ponto de vista de impacto ambiental, o amianto ele é extremamente nocivo, tanto ao ambiente quanto à saúde humana, né? A legislação de na esfera estadual, ela pode permitir ou proibir, né? Existe até uma discussão sobre isso. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o Estado de São Paulo proibiu a comercialização e o transporte do amianto em terras do Estado, que depois foi revista e agora parece que entraram com uma medida cautelar, um mandado de segurança, para permitir o transporte do amianto pelo Estado de São Paulo. Mas não o seu uso? Não o seu uso. Não o seu uso. Então, isso vai muito da esfera legal, né? O direito ambiental é um direito que está se desenvolvendo muito abertamente no país nos últimos anos e é um direito que tem uma esfera, conceito difuso, tá certo? Tão importante quanto o individual e o coletivo. Porque o impacto ele é do interesse público. E isso precisa ficar muito claro, tanto para o cidadão quanto para as autoridades. Então, do ponto de vista tanto legal quanto do ponto de vista de impacto ambiental, é extremamente importante e pertinente que nós tenhamos um poder de polícia e os órgãos fiscalizem e executem as sanções cabíveis nestes casos. Daniel, eu queria aproveitar que eu te falei que quando você falou em hidrelétrica, me lembrou. O Brasil é um país que tem um vasto domínio ainda da energia hidrelétrica. Agora existem outros processos. E como você disse, qualquer investimento em energia necessária para o desenvolvimento, para o bem-estar da população, tem um impacto ambiental, né? Seja uma termoelétrica a gás natural, seja a energia nuclear, seja a eólica, seja a hidrelétrica. Desse ponto de vista, fora a necessidade que o Brasil tem de energia para o seu próprio desenvolvimento, há algum impacto de geração de energia e de consumo de energia, especificamente com o que a gente vai precisar de investimento para a Copa do Mundo? Sim, até porque você tem um aumento da demanda, tá certo? Você tem mais pessoas se deslocando. Então a gente está falando aí, a expectativa do Ministério do Turismo são de 3.600.000 pessoas se deslocando
entre as cidades, e você tem cidades que estão mais preparadas e outras que estão menos preparadas, né? Do ponto de vista de matriz energética, o Brasil tem feito vários investimentos desde 2009 em energia eólica, e a tendência é que até 2014 ela já possa representar 15% da produção nacional, o que é muito bom, porque torna ainda mais limpa a nossa base energética. Agora, quando a gente fala muito de geração de energia, agora tem que lembrar, tem a geração e tem o processo de transmissão. Também tem um impacto, né? Quando você faz as transmissões, o Brasil é um país interligado, você tem também esse impacto. Olha, a gente está indo aqui já para a reta final do programa. Eu queria primeiro cumprimentar, agradecer a professora Márcia Vale Leal, engenheira química, professora de sistemas de transporte da Universidade Federal Fluminense, pela participação aqui, e eu gostaria que ela deixasse uma mensagem final de como é que ela avalia que nós estamos sabendo que somos um país ainda em desenvolvimento, que nós temos uma série de não só de restrições, mas de caminhos a percorrer em todas as áreas. Como é que ela está vendo essa questão do transporte, do impacto ambiental nesses grandes eventos, especialmente a Copa do Mundo? Olha, Marco, eu agradeço essa sua pergunta. Eu acredito que as autoridades estão fazendo, não só estaduais, como no caso do Rio de Janeiro, a Prefeitura também, está fazendo um esforço muito grande para fazer um realinhamento do sistema de transporte do Rio de Janeiro. Eu não sei, vamos dizer assim, eu não posso botar minha mão no fogo, mas eu diria que a afirmação do prefeito é de que até 2016, 60% das viagens na cidade serão feitas pelo transporte público. O que eu quero realmente poder vir trabalhar aqui na Praça Mauá de trem, ou de metrô, ou de VLT, porque está previsto um VLT circulando por toda a área aqui. do centro. Então, isso é um ganho muito grande para a cidade para sempre, não é? Porque não só aumenta essa disponibilidade de transporte público, como também reduz as emissões, seja de gases de efeito estufa, seja de outros poluentes que estão prejudicando a qualidade de vida da população, né? Então, eu acredito que nós teremos, com certeza, doravante, após esses grandes eventos, no caso específico do Rio de Janeiro, um grande avanço e um legado significativo na área de transporte público. Professora, obrigado por sua participação. Vou agradecer também Obrigada aqui ao Daniel Machado, presidente da Personal CO2Zero, a empresa de consultoria ambiental de São Paulo, que fez esse estudo do impacto das emissões de gás carbônico na Copa de 2014. Daniel, eu queria que você deixasse a sua mensagem final sobre como é que você acha que a gente está caminhando nesse processo, não só dos grandes eventos, mas nesse processo da sociedade brasileira. E só que você tem aí, rapidinho, fale se nesse estudo todo os deslocamentos internos de táxis também foram computados, porque, na verdade, o deslocamento, né, entra no deslocamento de automóvel. Sim, também Marco, foi, né? Foi considerado deslocamento intercidades e intramunicipal. Então, nós consideramos carros, ônibus, moto, inclusive, que tem uma parcela pequena, e metrô, onde existir, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a professora Márcia, contigo, Marco, e com os ouvintes do programa Tema Livre. E a minha mensagem ela é muito simples. Gases de efeito estufa, mudanças climáticas, poluentes, né? Isso é responsabilidade de todos, não é só do governo ou das empresas, isso é responsabilidade de cada um. Então, pequenas ações podem fazer diferença. Você que está fazendo uma construção, uma reforma, informe-se qual é o tipo de material que utiliza escórias, que utiliza material reciclado, no caso do aço e do alumínio. Se você puder reutilizar materiais, é bom, né? Vai sair para jantar, peça por algo local, né? Vai escolher no supermercado uma comida orgânica, um alimento. Isso tudo tem impacto, né? Os restaurantes, exija nos restaurantes, por exemplo, oferecerem água em jarra. Isso é muito comum em países mais civilizados. E aqui eu dificilmente vejo, né? Quer dizer, nós pagamos o transporte da embalagem e, enfim. Então,
Em casa, você pode, por exemplo, desplugar o seu carregador de celular da tomada, porque você tem vazamento de energia, tá certo? São pequenas... lá o tempo inteiro. Não precisa. Se você não está carregando, tire da tomada, porque isso consome energia e isso gera gás de efeito estufa como um todo. Quer dizer, se você puder tirar todos os equipamentos do stand-by, também é uma boa. Então essa é a minha mensagem final. Daniel, agradeço muito a sua participação, a sua vinda aqui na Rádio Nacional. Acho que foi um programa esclarecedor. A gente mais cedo teve a participação também do Jean Vieira, direto de São Paulo. O Tema Livre vai chegando ao seu final. Amanhã a gente estará aqui, nós estaremos debatendo com alguns vereadores da nova Câmara Municipal do Rio de Janeiro os problemas da cidade, como é que fica essa composição após as eleições. O programa de hoje teve na produção Luciana Vale, na assistência de produção a Maria da Glória Ferreira, a Glorinha, na operação Vinícius Piedade e na coordenação geral Marcos Gomes. Eu agradeço aqui a sua participação. Vem aí o Nacional em Forma de 11 horas. Logo depois, Deise Lustre com o Alô Deise. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre. São 10 horas e 4 minutos. Bom dia, está começando mais uma edição do Tema Livre nesta quarta-feira, dia 10 de outubro. Eu sou o Marco Antônio Monteiro e durante o período de férias do nosso companheiro Luiz Augusto Golo, eu estou aqui na apresentação do Tema Livre. O programa de hoje trata de um dos grandes eventos previstos para o Brasil nos próximos anos. Se nós pegarmos o nosso calendário, nós temos desde Copa das Confederações no ano que vem, o Encontro Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que é um evento católico em 2013, que reúne sempre milhares de pessoas. Nós temos os Jogos Olímpicos de 2016 e temos a Copa do Mundo em 2014. A Copa das Confederações já é uma antecipação, já é um teste feito pela FIFA. E quando nós falamos de grandes eventos, nós falamos de grandes intervenções urbanas que estão sendo feitas em várias cidades brasileiras. O que isso significa em termos de sustentabilidade, em termos, por exemplo, de emissão de carbono. A Copa do Mundo no Brasil é uma Copa do Mundo num país de dimensões continentais, de deslocamentos que significam idas a Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Natal, Porto Alegre, Curitiba. Portanto, um evento que tem um levantamento de que terá a emissão recorde de carbono na história. A conclusão é de um estudo realizado pela consultoria Personal CO2 Zero, que analisa exatamente o impacto do evento na atmosfera através da emissão de toneladas de CO2 equivalente. Durante a competição, deverão ser gerados, para que você tenha uma ideia, mais de 3 milhões de toneladas de CO2, acima, inclusive, do gerado na África do Sul. Essa medição leva muito em conta o efeito de a emissão de gás de efeito estufa gerada pelo deslocamento aéreo, alimentação, energia com estadias, deslocamento terrestres, infraestrutura dos estádios, energia utilizada durante os jogos. Tudo isso leva-se em conta nesse cálculo. O Brasil tem, neste momento, uma preparação que inclui estádios de futebol, aeroportos, obras de mobilidade urbana. A gente vai conversar sobre esse assunto, sobre a posição da sociedade brasileira, sobre a posição dos patrocinadores, do governo. Tudo isso aqui está no nosso estúdio. Daniel Machado, que é o presidente da Personal CO2 Zero, empresa de consultoria ambiental de São Paulo, responsável pela elaboração desse estudo. Daniel, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, ouvintes do programa Tema Livre. É uma satisfação e uma honra estar aqui para poder discutir com a professora Márcia Real, as questões pertinentes a esse estudo, que tem como objetivo, na verdade,
chamar a atenção da comunidade e das autoridades para a questão das emissões de gás de efeito estufa e do legado que a Copa deixa, né? Eu, então, dou também o bom dia, agradeço muito a participação da professora Márcia Vale Real, que é engenheira química, professora de Sistemas de Transportes da Universidade Federal Fluminense e doutora em Ciências em Engenharia de Transportes pela COP, UFRJ. Professora Márcia, muito bom dia. Bom dia a você, Marco Antônio, Daniel, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo sobre esse assunto tão palpitante, que é a questão dos grandes eventos que vão ocorrer no Brasil, e em especial a Copa do Mundo, que sempre chama a atenção, especialmente porque o futebol é o mais amado dos esportes praticados no Brasil. Então, isso realmente vai promover um grande... vamos dizer assim, um aumento muito grande nas emissões de CO2, né, de gases de efeito estufa, e é um motivo que a gente está aqui reunido para conversar hoje, né? Olha, eu dou bom dia também, um convidado nosso por telefone, que é o Jean Vieira, gerente de projetos da empresa Sustentec, sediada em São Paulo. A Sustentec é responsável pela certificação ambiental da Arena de Manaus, onde acontecerão os Jogos da Copa do Mundo, e aqui no Rio de Janeiro a Sustentec concedeu os selos Qualiverde e Qualiverde Total, criados pela Prefeitura do Rio para a Vila dos Atletas, prevista para as Olimpíadas de 2016. Jean, muito bom dia. Olá, bom dia, Marcos. Bom dia aos colegas que estão participando também dessa entrevista, desse debate. Nós consideramos muito importante o estudo da consultoria e achamos muito interessante que seja debatido, até porque, uma frase que eu ouvi uma vez, é possível gerir aquilo que a gente não consegue contar, né? Então, eu acho muito importante a gente conhecer onde é que estão realmente os impactos desse grande evento que vai ser a Copa do Mundo, e também saber exatamente onde é que nós podemos atuar e tentar reduzir, né, um pouco o impacto da nossa atividade, sabendo que nunca vai ser zero, mas no que a gente puder atuar, ótimo, né? Eu normalmente começaria aqui pelo Daniel, mas eu vou pedir ao Daniel, porque eu sei que o Jean tem um compromisso daqui a pouco, e eu queria, Jean, colocar para você que trabalha nessa área do meio ambiente e principalmente nessa relação com a construção, com as empresas, se na sua história de vida, na sua experiência na área de meio ambiente, se o fato de agora nós nos preocuparmos com, por exemplo, com a certificação ambiental da construção de um estádio, com a construção de uma vila de atletas, em que ponto a sociedade brasileira passou a ter essa preocupação e como é que você vê isso para os próximos eventos? Olha, eu acredito que a sociedade brasileira ainda não está muito consciente dessas certificações, infelizmente. Eu acho que é algo que ainda precisa ser mais divulgado. Essas certificações, elas acabam sendo implementadas mais por questões corporativas. A própria FIFA, né, colocou isso como uma sugestão inicialmente e uma exigência para que todos os estádios implementassem requisitos ambientais, mas eu acho importante realmente que a sociedade entenda que esses estádios realmente estão sendo construídos segundo parâmetros ambientais internacionais, né? Não estão sendo construídos como foram construídos os estádios antigamente, e que realmente eles estão sendo pensados para ter uma redução não só do impacto durante a construção, mas durante toda a sua vida útil, que ele está falando aí de 30 a 50 anos. A vida dos atletas, por exemplo, é um aspecto até bem mais importante, porque os edifícios que estão sendo construídos, que vão ser construídos e onde vão ficar hospedados os atletas, futuramente vão ser comercializados e vão ser utilizados pela população. Então é importante que esses usuários realmente sejam informados que esses edifícios têm uma operação diferenciada, têm um impacto diferenciado, né, que é justamente para que o mercado mais leigo, digamos, da construção civil, consiga reconhecer e valorizar, até comprar, dar prioridade a comprar um edifício residencial, por exemplo, porque tem um consumo de água 30% inferior a um edifício convencional, porque tem um consumo de energia 20% inferior a um edifício convencional, né? Eu acho que o público em geral ainda precisa ser mais
fiquem informados sobre esse tipo de selo. Muito bem, agradeço. Jean fica na linha, daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. Daniel, a sua empresa elaborou esse estudo e a gente fala de um evento, vamos falar, se entrar aqui na Copa do Mundo, que é um evento em diversas cidades brasileiras. A gente tem um deslocamento de turistas, você tem um deslocamento de pessoas que trabalham, você tem uma infraestrutura, se você anda por uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, pouco tempo passando, vendo o estádio, a construção do estádio do Corinthians e Itaquera, você tem uma intervenção urbana na área que é uma intervenção gigantesca. Você vai tendo construção em Natal, em Recife, em Manaus. Em que ponto essa preocupação com a emissão de carbono passou a se dar? A gente já teve essa preocupação, por exemplo, na África do Sul e no caso aqui do Brasil, o fato de termos dimensões continentais, isso é um fator que agrega, por exemplo, mais impacto no meio ambiente do que, por exemplo, você fazer uma Copa na Alemanha, onde os deslocamentos são muito mais próximos? Certamente, Marco. A Alemanha, para que os ouvintes tenham uma noção, ela é menor que o estado de São Paulo. Né? Sem falar que a estrutura de malha férrea, depois a professora Márcia pode dar maiores detalhes sobre isso, mas não se compara com a brasileira. Né? Quer dizer, você tem trens interligando cidades e você permite outras possibilidades além do deslocamento aéreo. No caso do Brasil, quando você pensa só no evento da Copa do Mundo, o deslocamento aéreo vai ser responsável por 60% das emissões. É muito pesado, né? Por quê? Porque parte-se do princípio que os 600 mil estrangeiros que são esperados para essa Copa do Mundo pelo Ministério do Turismo e os mais de 3 milhões de brasileiros que vão se deslocar, eles tendem a acompanhar as suas seleções. No caso dos brasileiros, é até possível que os deslocamentos inferiores a 400, 500 quilômetros sejam executados por automóvel, por uma questão de turismo, até para se conhecer os trajetos e a beleza natural do nosso país. Agora, eu faço bastante pouco concreto o fato de que estrangeiros ousem executar isso por uma questão de segurança. Claro. Então, nesse estudo foi considerado que o deslocamento dos estrangeiros basicamente é aéreo. De avião. Foi considerado também, independente de não termos ainda a definição dos times pelas chaves, todo o deslocamento dos grupos e as possibilidades de combinação entre as cidades sedes, que são 12, para fazer esse cálculo de emissões. Né? Ô Daniel, eu vou entrar daqui a pouquinho, depois da professora Márcia, até com o que a gente pode fazer, o que cada ente envolvido, desde a iniciativa privada aos governos, pode fazer para minimizar o impacto desses, que é um impacto ambiental e urbanístico muito forte. Agora, professora Márcia, o Daniel falou em transporte ferroviário, esse é um drama nosso aqui no Brasil, né? Um país de dimensões continentais. No outro dia, por uma coincidência dessas, eu estava vendo um site sobre a Rússia, né, que é um país de dimensões continentais, basicamente tem um pouco menos que o dobro do território brasileiro, muito grande, e a Rússia tem uma malha ferroviária enorme, porque é natural. Quer dizer, se eu pegar também os Estados Unidos, tem uma malha ferroviária, nós não temos uma malha ferroviária, essa malha foi praticamente extinta em termos de passageiros, praticamente ela não existe. E eu vejo alguns impactos ambientais, há uma discussão sobre, no caso, por exemplo, falando da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos nos preparando para Jogos Olímpicos e Copa do Mundo com um sistema que é de ônibus articulado. Se não me engano, se eu não me enganar, acho que é Cuiabá fala no VLT. Eu queria que a senhora dissesse o seguinte: que impacto tem o fato de... Eu não tenho dúvida que vai melhorar o transporte no Rio de Janeiro, porque ele é um caos, melhora. Mas quando você pensa no século XXI, nós estamos aqui em 2012, quando a gente pensa para frente, o fato de nós estarmos investindo neste momento em várias cidades brasileiras em ônibus articulado nesse impacto ambiental. Como é que a senhora avalia isso? Bom, Marcos, os fatores são muito variados se a gente olhar cidade por cidade. Cidade por cidade varia muito, né? Varia muito, né? Não só em termos de movimentação de pessoas, como também a questão da movimentação da própria produção. Se a gente está falando em transporte urbano especificamente, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil
e a maioria das capitais, eu acho que quase todas, a gente pode dizer, todas as capitais do país são totalmente desprovidas de infraestrutura de transporte público de qualidade. Então, acaba a maioria das pessoas usando o transporte individual, o automóvel ou a moto, porque não tem condições de usar o transporte público. Quando tem grande parte a ônibus, que também queima combustível fóssil. Aí nós temos que pensar em vários fatores. De todos os modos de transporte, com certeza, o modo hidroviário, ou seja, por barcas, né, no caso de uma área urbana, como até mesmo aqui no Rio, Niterói, Paquetá, Ilha do Governador, quanta coisa a gente podia interligar, inclusive com a Baixada, usando o transporte rodoviário. Com certeza, a redução, ou seja, o nível de emissões que você tem é muito pequeno. Então, se a gente fosse fazer uma escala hierarquizada, o que emite menos é o hidroviário e o que emite mais é o aéreo. E juntinho ali do aéreo está o automóvel, especialmente quando tem uma pessoa. Uma pessoa só. Né? E cada dia a gente observa que os veículos são mais potentes, as velocidades vão aumentando e isso aumenta também o consumo de combustível e respectivamente as emissões de CO2. No caso, por exemplo, da malha ferroviária, que o Brasil, como um todo, e não se refere só à malha rodoviária, o Brasil destrói o seu passado. E nós já tivemos algum dia uma malha ferroviária, né, bastante significativa, pelo menos nas principais capitais, que na época Rio e São Paulo, e que você vai aí pelo interior passeando, vendo as belezas naturais e vê aquelas linhas totalmente abandonadas. Coisa que não aconteceu nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos, nem na Europa toda. Eles melhoraram a qualidade dos trens. Então, hoje você é capaz de vencer uma distância como, por exemplo, Paris, e uma outra cidade qualquer na França, e de 600 quilômetros, que agora eu estava querendo me lembrar do nome de uma cidade com essa distância, Bordeaux. E aí você faz essa viagem de 600 quilômetros, que é maior que Rio e São Paulo, em 3 horas no veículo, tranquilo, sem paradas. Então, realmente é uma coisa fantástica você dispor de trens de alta velocidade e também de sistema de transporte urbano. As redes de metrô, que retiram uma quantidade colossal de pessoas. Imagina se todo mundo em Paris, Londres, Nova York ficasse só se deslocando. Redes que efetivamente são redes. Você chega lá, 4, 5, 6 linhas diferentes que ligam toda a região urbana, a região metropolitana daquelas grandes cidades. Uma teia de aranha. Isso. Então, o que nós podemos, aqui no nosso caso, você, por exemplo, está citando o sistema do BRT, que são os ônibus articulados e tudo mais. Existem vários sistemas de propulsão que podem ser usados no BRT. Existe um sistema movido com combustível a diesel, que é o que nós já temos hoje, mas nós podemos usar com gás natural, nós podemos usar com hidrogênio, nós podemos ter sistemas híbridos, que é uma mistura de um motor de combustão interna a qualquer combustível, inclusive álcool, associado a um motor elétrico. Então, o veículo é um veículo elétrico. Porém, o motor que fornece energia para abastecer o motor elétrico e também umas baterias para dar mais segurança operacional, o que tem? Ele é um motor que funciona no seu melhor ponto de operação. Então, é completamente diferente. Você liga, acelera, para. Isso consome muito mais. Então, o fato de serem BRTs e terem linhas exclusivas, isso melhora a velocidade média, faz com que o consumo médio diminua. A principal diferença, por exemplo, do sistema de VLT, né, que o VLT basicamente só é elétrico. A gente, até para explicar ao ouvinte, é o veículo leve sobre trilhos. É, entre aspas, um bondinho. Um bonde moderno, claro. Chique. Né? Porque eu pelo menos tive a oportunidade de ver algumas cidades europeias, 4 tipos diferentes, alguns têm uma rede aérea, outros não têm rede aérea e funcionam com bateria.
tem os sistemas que eles chamam plug-in, que você para em determinados locais e, nesse momento, as baterias são recarregadas. Então, nós temos que evoluir muito. Professor, só vou pedir um minutinho para a senhora, que eu quero botar o Jean, até pelo compromisso que ele tem, botar o Jean na linha, que é o gerente de projetos da empresa Sustentec. Jean, na sua primeira participação, você falou, inclusive, que as pessoas, nós todos, o cidadão, tem que ter consciência, muitas vezes, na hora da compra, de que, olha, eu estou num prédio aqui que é melhor que eu compre um prédio que vai gastar 30% menos de água, que tem um uso, por exemplo, possa ter um uso de energia solar, tudo isso. Agora, falando pelo lado do empresariado, isso tem um custo para você colocar, muitas vezes, na sua construção, na arena, quando a gente está falando de Copa do Mundo. Você acha que hoje o empresariado da construção civil também tem a consciência de que é preciso forçar um pouco esse caminho da sustentabilidade? Bem, o mercado da construção civil, ele tem duas vertentes claras, né? A primeira é a questão comercial, ou seja, ele só vai investir em tecnologia, só vai melhorar a qualidade do edifício que ele vai entregar se ele conseguir repassar isso e se o mercado valorizar, né? A gente, tipicamente, é um número que é até muito falado dentro do mercado da construção civil, mas um edifício, para conseguir uma certificação ambiental, tipicamente pode ter um custo adicional aí na casa dos 2%, pode variar até os 8%, tipicamente, né? Vai variar muito também de acordo com as premissas iniciais do projeto. Mas se realmente o mercado não reconhecer, ou seja, o empresário dificilmente vai fazer esse investimento. Por outro lado, o que está acontecendo também no mercado é os primeiros empresários que começaram a investir, as primeiras empresas que começaram a investir nesse tipo de certificação, começaram a perceber que, de fato, a mais-valia do certificado não era apenas o marketing. Ou seja, isso, de fato, melhora o sistema produtivo na construção. Isso, muitas das vezes, melhora a qualidade do próprio projeto, porque obriga o projetista a procurar por soluções que, de outra forma, ele não ia procurar, porque está acostumado a fazer sempre da mesma maneira, né? E isso também acaba elevando a qualidade dos fornecedores de materiais, o que depois, com algum tempo, vai barateando o preço de algumas soluções, né? Então, os primeiros empresários hoje já são capazes de entrar numa certificação ambiental já por questões de melhoria de qualidade de projeto e por redução de custo, não tanto pela questão de comunicação. Mas o mercado, por exemplo, residencial, que é onde nós entramos, né, o público em geral, ele realmente precisa de mais informação. Vamos imaginar, o mercado corporativo já está há muito mais tempo nessa certificação, porque as empresas que vão ocupar os edifícios, elas estão preocupadas com o custo operacional, né, dos edifícios, mas a pessoa comum realmente ainda não consegue reconhecer. Quer dizer, por que eu vou pagar mais 10% em um apartamento porque ele tem um selo verde? O que é que isso significa? O que é que significa esse selo verde, né? Então, acredito que esse ainda é um segmento que tem muito a crescer ainda no Brasil. E falando de novo desses eventos, como as Olimpíadas, a Vila dos Atletas, que depois que vai ser ocupada por pessoas comuns, seria importante informar, né, o mercado sobre essa mais-valia do selo ambiental. Muito bem, agradeço muito a participação do Jean Vieira, gerente de produtos da empresa Sustentec. O Jean já tinha um compromisso, nos atendeu carinhosamente nessa quase primeira meia hora de programa, conversando conosco. Jean, um grande abraço, muito obrigado, hein? Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço o convite para participar. Um abraço também aos outros convidados que estão aí. E considerando esse tema muito importante, mais uma vez, que é para não só discutir aqui questões grandes, como vai ser esse evento da Copa do Mundo, mas para ir difundindo cada vez mais essa consciência dentro dos vários segmentos da nossa sociedade. Muito bem, eu agradeço então o Jean Vieira, são 10 horas e 26 minutos. Antes do intervalo, vou deixar aqui no ar uma pergunta para o Daniel. O Daniel já vai pensando. Nesse estudo feito, Daniel, vocês mostram todo o potencial de emissão de carbono, como você disse, desde o deslocamento aéreo, que é um peso muito grande, alimentação, energia com estradas, deslocamento terrestre, estádios, infraestrutura, tudo isso. E aí eu quero saber de você o seguinte: depois de tudo isso, quer dizer, você tem todo esse trabalho,
que preocupações estão sendo tomadas, que medidas vocês estão vendo que podem ser tomadas para minimizar os efeitos que são inevitáveis, tendo em vista esse investimento. E depois também o que fica como legado para depois. Daqui a pouquinho, aqui logo depois do comercial. Estamos apresentando Tema Livre. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Alô, Daisy! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Daisy Lucidi. De segunda a sexta, a partir das 8:30 da noite e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater a sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui, pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Loterias Caixa. Sua aposta ajuda milhares de brasileiros. Na hora de fazer a sua fezinha nas lotéricas, peça sempre o comprovante original da sua aposta e guarde em um lugar seguro e fácil de lembrar. É só com ele que você consegue receber o prêmio quando a sorte escolher você. Por isso, lembre-se, toda vez que você apostar nas loterias Caixa, exija o comprovante emitido pelo terminal e guarde. Afinal, um dia a sorte pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. Hoje, mais de 4 milhões de alunos têm educação em tempo integral. Com o programa Mais Educação, desde 2008, mais de 32 mil escolas públicas municipais e estaduais oferecem diversas atividades extracurriculares. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente para cada escola. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. No dia da eleição, para votar, você precisa de um documento oficial com foto. Pode ser o certificado de reservista, a carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho ou até mesmo o passaporte. Mas é importante levar o título, pois com ele fica mais fácil localizar a zona e a sessão de votação. Para saber o local onde votar, entre no site www.tse.jus.br. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia. Sustentabilidade, economia verde, erradicação da pobreza. Esse é o tema central da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2012, de 15 a 21 de outubro. Entre no site semanact.mct.gov.br e veja o que vai acontecer na sua cidade, no seu estado. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2012. Participe do maior evento da ciência do Brasil. Coordenação Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasil, país rico é país sem pobreza. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Estamos apresentando Tema Livre. Agora são 10 horas e 30 minutos, nós voltamos aqui com o Tema Livre pela Rádio Nacional. Eu tinha deixado ao Daniel Machado, presidente da Personal CO2 Zero, uma pergunta e um questionamento. Daniel, eu comentava até aqui no intervalo que a gente tem uma diferença. Na última sexta-feira eu conversava com o secretário executivo do Ministério dos Esportes, Luiz Manuel Fernandes, que a gente dizia, claro que tem uma diferença entre você fazer um evento desse porte num país de primeiro mundo, num país que tem uma infraestrutura. Ele estava até agora os Jogos Olímpicos em Londres, dizendo, olha, em Londres a gente viu muitas falhas de organização, mas que foram muito minimizadas por um transporte público que funciona muito bem. Então, as falhas podem até existir, mas o fato de você ter, no caso do transporte público, um funcionamento muito bom, isso termina fazendo com que a falha seja menor do que seria num lugar que o transporte fosse ruim. E a gente tem um desafio que, seja o Brasil, seja um outro país em desenvolvimento, você nesse momento, você monta a cada cidade, a cada região urbana, você monta infraestruturas quase que periodicamente, ou tem necessidade de montar infraestrutura. E essa montagem, em um evento desse porte, que tem esse impacto
ambiental, de que forma vocês avaliam que esses impactos e essa emissão de gás carbônico, de CO2, ela pode ser relativizada, tendo em vista que a gente também quer um legado que sirva para a população depois desse evento? Marco, existem pontos que a gente precisa deixar claro. Tudo o que o homem faz gera gases de efeito estufa. Né? E isso, obviamente, tem impactos no clima e na Terra. Dentro desse estudo, existem 4 pilares importantes para a gente falar de mitigação. Quer dizer, ou de forma preventiva, diminuir a quantidade de emissões de gás de efeito estufa. O primeiro deles, que é um dos mais importantes e que está diretamente ligado com o legado que a Copa do Mundo vai deixar, é no setor de construção. Né? Como o próprio Jean Vieira comentou, hoje existe uma maior preocupação nos projetos do ponto de vista de utilização de recursos bioclimáticos e de eficiência energética. Tanto é que a certificação LEED fala exatamente sobre isso. Né? Existem outras certificações ao redor do mundo, além da LEED. Existe uma nova certificação vindo na Alemanha que se preocupa com a emissão dos materiais, então é cradle to cradle, ou traduzindo do berço para o berço. Tá? Então, é a preocupação desde da produção da matéria-prima até o período de vida útil de cada empreendimento, considerando também a desconstrução dos empreendimentos. Isso está sendo visto agora. Então, até para dar o ouvinte uma ideia. Por exemplo, eu posso ter um estádio, falar que o Maracanã é um estádio desse, né? Que você tem uma desconstrução do Maracanã e uma reconstrução. Então, você tem desde aproveitamento de material, a que tipo de material você está usando ali, ao como vai ser o funcionamento do estádio. Se esse estádio, tendo em vista a reconstrução dele, se ele passa a gastar, por exemplo, menos água, se ele passa a gastar menos energia, essa preocupação balizou um pouco o que está acontecendo hoje aqui no nosso estádio? Sim, está sendo balizado, né, do ponto de vista de eficiência energética, tanto do ponto de utilização de energia quanto de água, de recursos naturais. Agora, o que precisa ser mais visado é a parte de materiais. Então, é muito pouco difundido no Brasil essa consciência de quanto cada material ou cada insumo da construção civil emite. Só no caso de cimento, nós temos 6 tipos de cimento, né? O CP2, com 3 variantes, o 3, o CP4 e o CP5. E a diferença de emissões entre eles é muito grande. Quer dizer, você tem uma variação do CP3, que é o que menos emite por quilo de cimento, né? A gente está falando aí de 29 quilos de CO2 equivalente. Por quê? Porque ele utiliza 75% da composição dele é feito de escória. Tá? E o que emite mais E o que emite mais vai 3 vezes mais quase, que é o CP2, que só tem 10% de filler carbonático, substituindo o clinker. Aí, Daniel, eu queria colocar um dado que aí vai um pouco ao encontro do que às vezes a mídia faz, porque eu posso construir uma arena dessas, um estádio, ou fazer uma intervenção urbana com um material, por exemplo, que menos sustentável, que tem uma emissão de CO2 muito maior, e posso fazer uma mais sustentável e menor. E muitas vezes o custo inicial vai ser maior, porque eu vou utilizar um material melhor em termos de sustentabilidade. E aí depois vem a história, diz, olha, está custando muito, podia ser feito mais barato. A gente também não tem que começar a aprender, isso é uma questão de educação ambiental, dizer o seguinte, olha, pode ser que você faça um estádio que custe 700 milhões e o mesmo estádio com outro material custe 500 milhões. Mas é melhor para a sociedade, para o meio ambiente e para o futuro que ele custe agora 700 do que a gente ter 500 e ter um gasto ou um impacto ambiental muito maior. Isso não falta hoje, até em termos de educação, porque é muito fácil. Quer dizer, a gente tem que se preocupar o seguinte, eu sei que o poder público, quando faz, tem um auditor do Tribunal de Contas que não necessariamente tem essa educação ambiental, e pode chegar lá e dizer, olha, esse material é 30% mais caro, esse aqui é outro, e você até transforma, às vezes, pode transformar, se quiser, num escândalo quando não é. Falta essa educação ambiental e também esse processo para a gente entender que um custo inicial maior pode não ser um custo futuro maior?
É um processo, né, Marco? Mudança de hábito e atitude demora décadas para acontecer. E a educação é fundamental para que isso ocorra na base, né? Hoje você tem iniciativa privada com algumas conduções muito mais espontâneas do que por força de lei. No caso do Rio de Janeiro, você tem um compromisso aí de mitigação de gás de efeito estufa até 2020, legalmente vinculantes, com várias iniciativas, né? São Paulo também tem um objetivo de redução, não com tantas iniciativas setoriais como o Rio de Janeiro, mas é fundamental, né, que você tenha a conscientização da comunidade, né? E por que da comunidade e por que do cidadão? Porque o cidadão ele tem força dupla, como consumidor e como eleitor. Então, se ele a partir de hoje começar a pensar que tudo o que ele faz tem um legado, deixa um legado para as futuras gerações, então tudo o que ele fizer vai ser pensando não só na qualidade de vida dele, mas de quem vem depois, dos filhos, dos netos e das gerações futuras. Eu queria aproveitar o gancho aqui para a professora Márcia Vale Real. Professora, quando a gente fala em todos esses impactos, quando a gente fala do transporte, a gente está falando de transportes que são utilizados por milhões e milhões de pessoas em todas essas áreas. E nós temos, num país da nossa dimensão e da nossa desigualdade, quer dizer, nós temos não só desigualdade de renda, de classe, como temos as desigualdades regionais, né? Você falar de uma cidade como São Paulo é uma coisa, falar do Rio de Janeiro é outra, falar de Natal, de Manaus, de Cuiabá são muito diferentes. Quer dizer, como é que tem sido esse processo e com preocupações de que hoje todas as cidades brasileiras com mais ou menos infraestrutura tem um impacto, por exemplo, no aumento do número de automóveis nos últimos anos. Quer dizer, cidades que foram cidades médias ou médias para grandes, que tinham uma relação muito mais tranquila do que Rio e São Paulo, hoje tem problemas. Quer dizer, você anda por Salvador, por Recife, por outras dessas cidades, elas estão com problemas hoje de trânsito que não tinham há 10 anos. Como é que é esse processo num país tão desigual? Olha, eu tenho observado uma participação muito grande das prefeituras junto aos órgãos governamentais e também à academia. De tal forma, por exemplo, existe a NTU, que é um núcleo que dá suporte técnico ao pessoal de transportes, tanto da prefeitura quanto das empresas. Tem a NTP, tem FETransporte, tem muita gente trabalhando para dar suporte. E o Brasil cresceu, está aberto, né? Não é o fato de simplesmente estar numa cidade do interior que não tem o conhecimento. Então, cada dia se amplia mais. As fronteiras estão abertas, então a gente vai, viaja, observa e vê que também gostaria de ter aquilo na sua cidade. Logicamente, ficamos sempre restritos à questão econômica, né? Não dá para a gente, de uma hora para outra, fazer uma transformação fantástica. Agora, a questão da conscientização e da conscientização política e econômica do nosso cidadão, seja ele de qualquer cidade, né, que perceba a importância das questões ambientais na sua vida, porque, no final, é um tripé. Todo mundo se sustenta. Não dá para você ter, de repente, uma economia maravilhosa e socialmente está tudo destruído. Então, é preciso que as coisas cresçam de forma equilibrada. Então, eu diria que nós temos evoluído bastante. Você já acompanha, por exemplo, tem projetos de BRT também em Belo Horizonte, tem VLT no interior, lá no Centro-Oeste. Não conheço detalhes porque eu não tenho observado com muita intensidade ultimamente. Mas eu observo, sim, que existe uma participação grande, uma curiosidade e uma vontade de mudar e a procura de novas formas de transporte. E uma coisa que eu tenho observado, por exemplo, no interior, seja do Rio, Minas, que são os dois estados que eu mais frequento, o pedestre não tem vez. E o pedestre é o cidadão. Aquele que agora está dirigindo o automóvel, daqui a pouco ele é pedestre, mas ele se esquece. E aí a gente fica vendo como as pessoas que, vamos dizer assim, têm formas de transporte que são
pouquíssimo emissoras, que você vai por bicicleta, você vai a pé, você quase não, vamos dizer assim, até 4, 3 quilômetros daria para você andar, claro, e você não vai, porque muitas vezes não tem condições de segurança física para você fazer essa movimentação. O automóvel ainda é o rei da rua. Então, hoje, a gente tem que fazer uma certa mudança e o próprio cidadão cobrar um pouco mais a melhoria da qualidade das calçadas, prover espaços mais agradáveis, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, que anda em cadeira de rodas... Tem enorme condição, dificuldade nas cidades brasileiras. não Enorme. tem condição de passar na calçada. Então, a pessoa fica enjaulada, muitas vezes, porque não tem condição de se movimentar, né? Agora, Daniel, eu tenho aqui, chegou aqui uma pergunta. Quando você falou do impacto ambiental, você falou que os deslocamentos da aviação, e a professora Márcia também falou isso, o avião tem uma queima de CO2, tem um impacto muito, muito grande no meio ambiente. Em relação a isso, tem o que se fazer, por exemplo, para um evento desses como Copa do Mundo, que você vai ter, além do movimento normal do país, vai lembrar o seguinte: o país não para. Quer dizer, por mais que você possa parar um jogo ou outro do Brasil, mas as coisas continuam, a indústria continua, o comércio continua, as ações do dia a dia, todo mundo vai continuar trabalhando, fazendo as suas emissões, a indústria, o comércio, o indivíduo, e mais esses deslocamentos. Tem alguma coisa que possa fazer, por exemplo, em relação à situação da aviação, que vai ser o principal modo de deslocamento dos estrangeiros? Olha, Marco, tem sim. A aviação, ela utiliza 2 tipos de combustíveis. Aeronaves pequenas utilizam gasolina azul, as grandes querosene, e esse é o principal vilão. Mas desde o final de 2011, várias companhias ao redor do mundo já vêm trabalhando em cima de biocombustível. Isso daí pode mitigar bastante a emissão, e eu entendo que é mandatório para o Brasil, defendendo a bandeira de uma Copa Verde, como a FIFA também deseja, que esse desenvolvimento ocorra de forma completa até lá. Então, o ano que vem é um ano fundamental. Existe até um programa que foi lançado em agosto exatamente para isto. Esse programa foi lançado em agosto e refere-se ao desenvolvimento de biocombustíveis na área de aviação civil nacional. Agora, a gente tem que ter uma pressa maior no biocombustível de aviação do que teve, por exemplo, do novo diesel para os caminhões, porque o novo diesel demorou tanto a sair, depois se deu um prazo e se deu mais um prazo, e a última é o seguinte: você tem o processo da venda dos caminhões esse ano, se falar tem uma queda na venda dos caminhões, tem, porque se antecipou a venda de caminhões ano passado para poder fugir da história de que a partir de agora só os caminhões só podem ser vendidos que tem um motor que aceita o novo diesel, que é menos poluente. Então, na verdade, você já tem a legislação do novo diesel, já tem o novo diesel à venda, mas você vai ter um prazo, talvez de 10, 15 anos, de caminhões ainda rodando, né, com o diesel que é vendido, que polui muito mais e tem muito mais impacto ambiental. Desculpe, Marco, sim, claro. A nossa frota de caminhões é altamente idosa. Muito, né? Muito Quando eu falei idosa. 15 anos, foi bonzinho, porque isso vai ficar 20, 25, não é fácil. A idade média da frota de caminhões brasileira é muito maior do que isso. Então, deveriam ocorrer incentivos do governo no sentido da renovação da frota de caminhões. De tal forma que esses veículos que muitas vezes você vê nas ruas, caminhões altamente poluentes, liberando muito material particulado, ou seja, fumaça que vai para os pulmõezinhos da gente, né, e das criancinhas e vovozinhas, e aí acaba o quê? Provocando doenças, e ninguém é responsável por isso. Então, é importante a renovação da frota, especialmente dos caminhões. E os caminhões velhos têm que ser destruídos, senão vai para o interior e o problema continua. Pegar um gancho com a professora Márcia, é importante que o governo, tanto estadual quanto federal, ao dar incentivos para as montadoras e o crédito, o financiamento na aquisição de veículos, eles olhem exatamente para essa questão, tanto de saúde, né? Quer dizer, os particulados que são emitidos, né, monóxido de carbono, quanto gás de efeito estufa. Então não basta você colocar uma lei, um decreto
né? Como o Inovar Alto, que agora está dando... ele está cotizando, né, o percentual de IPI reduzido para as montadoras que promoverem internalização de peças e inovação, se você não estabelecer vínculos legais com relação ao tema de saúde e de gases de efeito estufa, de emissão por parte dos motores, né? Então a gente está falando aqui de eficiência energética. Não basta uma montadora mudar um para-choque, uma lanterna, ou lançar um modelo e o motor ser o mesmo de 4, 5, 7 anos atrás. Agora, Daniel, tem um ponto do estudo aqui que a gente ainda não entrou, que é o ponto da chamada hospedagem. Em vários locais do Brasil você tem um investimento neste momento na construção de hotéis. No Rio de Janeiro isso é muito, muito forte, porque você tem não só a Copa do Mundo, mas você tem os Jogos Olímpicos de 2016. Que impacto tem a hospedagem e se esses novos hotéis, se esses novos empreendimentos estão, em boa parte deles, seguindo uma política mais sustentável em sua construção? Os empreendimentos têm essa preocupação quando buscam certificações internacionais. Isso valora não somente o empreendimento, como a rede hoteleira, né? O governo, inclusive, iniciou este ano uma nova classificação com relação aos hotéis, do ponto de vista de hospedagem, avaliando N fatores que envolvem o universo do turismo. Quando a gente fala em energia com estadia, que é a parte de hotéis, nós estamos falando aí de 2% das emissões durante o evento, né? Porque nós fazemos a separação com relação ao tema de alimentação, mas que está intimamente ligado, né? A vantagem do Brasil em relação aos outros países é porque a matriz energética brasileira ela é mais limpa do que outros países com base carvão ou com base petróleo, né? Então você pega uma Polônia, cuja economia é basicamente em cima sobre o carvão, você vai ter um impacto ambiental muito maior. Aqui no Brasil nós temos as hidrelétricas, que são mais limpas na geração de energia, mas não estão isentas, tá certo? De emissão de gás de efeito estufa, uma vez que você tem que promover o alagamento de uma área bastante vasta, e na base dessa represa você tem a geração de gás metano que, quando a água gira a turbina, ele é lançado na atmosfera. Daniel, chegou aqui uma pergunta, é uma pergunta boa, aproveitando, porque eu ia entrar na energia, mas essa pergunta aqui é boa. Que, além do cimento, o Brasil é um dos países que utiliza ainda o amianto, que já foi banido de muitos outros pontos do planeta. Tem alguma coisa em relação a amianto nas construções? Tem alguma restrição ou ele está sendo usado? Essa pergunta é muito importante. Do ponto de vista de impacto ambiental, o amianto ele é extremamente nocivo, tanto ao ambiente quanto à saúde humana, né? A legislação de na esfera estadual, ela pode permitir ou proibir, né? Existe até uma discussão sobre isso. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o Estado de São Paulo proibiu a comercialização e o transporte do amianto em terras do Estado, que depois foi revista e agora parece que entraram com uma medida cautelar, um mandado de segurança, para permitir o transporte do amianto pelo Estado de São Paulo. Mas não o seu uso? Não o seu uso. Não o seu uso. Então, isso vai muito da esfera legal, né? O direito ambiental é um direito que está se desenvolvendo muito abertamente no país nos últimos anos e é um direito que tem uma esfera, conceito difuso, tá certo? Tão importante quanto o individual e o coletivo. Porque o impacto ele é do interesse público. E isso precisa ficar muito claro, tanto para o cidadão quanto para as autoridades. Então, do ponto de vista tanto legal quanto do ponto de vista de impacto ambiental, é extremamente importante e pertinente que nós tenhamos um poder de polícia e os órgãos fiscalizem e executem as sanções cabíveis nestes casos.
Daniel, eu queria aproveitar que eu te falei que quando você falou em hidrelétrica, me lembrou. O Brasil é um país que tem um vasto domínio ainda da energia hidrelétrica. Agora existem outros processos. E como você disse, qualquer investimento em energia necessária para o desenvolvimento, para o bem-estar da população, tem um impacto ambiental, né? Seja uma termoelétrica a gás natural, seja a energia nuclear, seja a eólica, seja a hidrelétrica. Desse ponto de vista, fora a necessidade que o Brasil tem de energia para o seu próprio desenvolvimento, há algum impacto de geração de energia e de consumo de energia, especificamente com o que a gente vai precisar de investimento para a Copa do Mundo? Sim, até porque você tem um aumento da demanda, tá certo? Você tem mais pessoas se deslocando. Então a gente está falando aí, a expectativa do Ministério do Turismo são de 3.600.000 pessoas se deslocando entre as cidades, e você tem cidades que estão mais preparadas e outras que estão menos preparadas, né? Do ponto de vista de matriz energética, o Brasil tem feito vários investimentos desde 2009 em energia eólica, e a tendência é que até 2014 ela já possa representar 15% da produção nacional, o que é muito bom, porque torna ainda mais limpa a nossa base energética. Agora, quando a gente fala muito de geração de energia, agora tem que lembrar que tem a geração e tem o processo de transmissão. Também tem um impacto, né? Quando você faz as transmissões, o Brasil é um país interligado, você tem também esse impacto. Olha, a gente está indo aqui já para a reta final do programa. Eu queria primeiro cumprimentar, agradecer a professora Márcia Vale Leal, engenheira química, professora de sistemas de transporte da Universidade Federal Fluminense, pela participação aqui. E eu gostaria que ela deixasse uma mensagem final de como é que ela avalia que nós estamos sabendo que nós somos um país ainda em desenvolvimento, que nós temos uma série de não só de restrições, mas de caminhos a percorrer em todas as áreas. Como é que ela está vendo essa questão do transporte, do impacto ambiental nesses grandes eventos, especialmente a Copa do Mundo? Olha, Marco, eu agradeço essa sua pergunta. Eu acredito que as autoridades estão fazendo, não só estaduais como no caso do Rio de Janeiro, a Prefeitura também, está fazendo um esforço muito grande para fazer um realinhamento do sistema de transporte do Rio de Janeiro. Eu não sei, vamos dizer assim, eu não posso botar minha mão no fogo, mas eu diria que a afirmação do prefeito é de que até 2016, 60% das viagens na cidade serão feitas pelo transporte público. O que eu quero realmente poder vir trabalhar aqui na Praça Mauá de trem, ou de metrô, ou de VLT, porque está previsto um VLT circulando por toda a área aqui. De centro. Então, isso é um ganho muito grande para a cidade para sempre. Não é? Porque não só aumenta essa disponibilidade de transporte público, como também reduz as emissões, seja de gases de efeito estufa, seja de outros poluentes que estão prejudicando a qualidade de vida da população, né? Então, eu acredito que nós teremos, com certeza, doravante, após esses grandes eventos, no caso específico do Rio de Janeiro, um grande avanço e um legado significativo na área de transporte público. Professora, obrigado por sua participação. Vou agradecer também Obrigada aqui ao Daniel Machado, presidente da Personal CO2Zero, a empresa de consultoria ambiental de São Paulo, que fez esse estudo do impacto das emissões de gás carbônico na Copa de 2014. Daniel, eu queria que você deixasse a sua mensagem final sobre como é que você acha que a gente está caminhando nesse processo, não só dos grandes eventos, mas nesse processo da sociedade brasileira. E só que você tem aí, rapidinho, fale se nesse estudo todo os deslocamentos internos de táxis também foram computados, porque, na verdade, o deslocamento, né, entra no deslocamento de automóvel. Sim, também Marco, foi, né? Foi considerado deslocamento intercidades e intramunicipal. Então, nós consideramos carros, ônibus, moto, inclusive, que tem uma parcela pequena, e metrô, onde existir, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a professora Márcia, contigo, Marco, e com os ouvintes
do programa Tema Livre. E a minha mensagem ela é muito simples. Gases de efeito estufa, mudanças climáticas, poluentes, né? Isso é responsabilidade de todos, não é só do governo ou das empresas, isso é responsabilidade de cada um. Então, pequenas ações podem fazer diferença. Você que está fazendo uma construção, uma reforma, informe-se qual é o tipo de material que utiliza escórias, que utiliza material reciclado, no caso do aço e do alumínio. Se você puder reutilizar materiais, é bom, né? Vai sair para jantar, peça por algo local, né? Vai escolher no supermercado uma comida orgânica, um alimento. Isso tudo tem impacto, né? Os restaurantes, exija nos restaurantes, por exemplo, oferecerem água em jarra. Isso é muito comum em países mais civilizados. E aqui eu dificilmente vejo, né? Quer dizer, nós pagamos o transporte da embalagem e, enfim. Então, em casa você pode, por exemplo, desplugar o seu carregador de celular da tomada, porque você tem vazamento de energia, tá certo? São pequenas. Não precisa. Se você não está carregando, tire da tomada, porque isso consome energia e isso gera gases de efeito estufa como um todo. Quer dizer, se você puder tirar todos os equipamentos do stand-by, também é uma boa. Então essa é a minha mensagem final. Daniel, agradeço muito a sua participação, a sua vinda aqui na Rádio Nacional. Acho que foi um programa esclarecedor. A gente mais cedo teve a participação também do Jean Vieira, direto de São Paulo. O Tema Livre vai chegando ao seu final. Amanhã a gente estará aqui. Nós estaremos debatendo com alguns vereadores da nova Câmara Municipal do Rio de Janeiro os problemas da cidade, como é que fica essa composição após as eleições. O programa de hoje teve na produção Luciana Vale, na assistência de produção a Maria da Glória Ferreira, a Glorinha, na operação Vinícius Piedade e na coordenação geral Marcos Gomes. Eu agradeço aqui a sua participação. Vem aí o Nacional em Forma de 11 horas. Logo depois, Deise Lustre com o Alô Deise. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. Obrigado pela sua participação.